Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da 33ª semana do Tempo Comum. Obrigado por me acolher em sua casa, fazendo comigo esse pequeno apostolado da palavra, rezando a liturgia diária, de grande presente do Concílio Vaticano II. Coloque aqui embaixo a sua necessidade, peça a sua oração, coloque seu amém pela graça alcançada. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com o primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 6, versículo de 1 a 13. Naqueles dias o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimáida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças, e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Felipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não conseguiu, pois seus habitantes haviam tornado conhecimento do seu plano e levaram-se em guerra contra ele, obrigando-o a fugir. Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. E os judeus tinham se reforçado em armas de soldados, graças ao abundante despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém. E tinham cercado o templo com altos muros e ainda fortificado Bet-Sur, uma das cidades do rei. Ouvindo a notícia, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaído, sempre de novo numa profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu dos meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei, em que ondas enormes me debato. Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso, lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e de ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que essas desgraças me atingiram e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 9a. Cantarei de alegria ao Senhor, pois me livrastes. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei, em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Cantarei de alegria ao Senhor, pois me livraste. O Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículos de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filho, deve casar-se com a viúva
a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falas muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, meu irmão, minha irmã, nós deixamos com Jesus e um grupo dos saduceus. Os saduceus interpretavam a Sagrada Escritura, mas eles não acreditavam na ressurreição. A noção de céu, ela demorou um pouco para a salvação entender. Não se acreditava que após a morte existia um céu. Eles achavam que a vida era só neste mundo. E isso arrastou para o nosso mundo a teoria da prosperidade, que diz que a riqueza e a saúde é um sinal da bênção de Deus que alguém adquire nessa terra. Com o passar do tempo, o povo foi entendendo que existe uma retribuição maior do que tudo que recebemos nessa terra. O que parece injusto neste mundo é compensado um dia no céu. Deus existe e deixou claro nesse primeiro livro de Judas Macabeu, no capítulo 6. Aqui nós vemos uma versão de um tirano, Antíoco, que tanto mal fez aos judeus. Saqueou os habitantes, roubou-lhe os bens que eles tinham, mas ele não pôde conquistar a vida eterna. Porque só quem conquista a vida eterna é quem tem Deus no coração. É como diz o Salmo de hoje, o Salmo 9a. Cantarei ao Senhor, porque é Ele quem me livrou de todo mal. Meu irmão, minha irmã, depois do túmulo, tem algo sim, como fala o evangelista Lucas no capítulo 20. É Deus que vai fazer, colocar em prática a sua misericórdia, quando um dia encontrarmos com o seu filho. Os saduceus eram um grupo fechado, mais ou menos umas 200 famílias, eram pessoas riquíssimas, eram legalistas, eram moralistas. Ele cultivava a pureza, se distanciando do povo. Se eles fossem crer na ressurreição, eles iam ter que mudar algo dentro deles. O poder do dinheiro, do ter. Se existe um céu e um inferno, alguma coisa nós precisamos mudar dentro da nossa vida, conquistar esse lado espiritual. Eu preciso então sair do meu pecado e aprender a amenizar a dor
os mais pobres. De que adianta eu ser um religioso, crente, temente a Deus, se eu sou profundamente um explorador de pessoas? Às vezes eu exploro a inteligência das pessoas. Eu descarto as pessoas. Não valorizo. Quando é no meu tempo, eu quero receber. Mas no tempo do outro, não, calma. É no tempo de Deus. Presta atenção. Deus lhe deu, Deus vai cobrar de você. Por isso eu digo, eu creio na ressurreição. Aquilo que eu não recebi nessa terra, eu um dia vou receber no céu. Ô diácono, e o que é que tem que mudar em nossas vidas? Olha só. Conta-se uma parábola hoje de uma mulher que teve 7 maridos. Era da cultura da época. Se a mulher não deixou um filho, o irmão honrar a descendência do seu irmão. Jesus disse, na terra é assim, mas no céu o casamento é com Deus. Lá no céu não é uma vida melhorada, não. Lá no céu é uma vida eterna com Deus, com Jesus e com Maria. O sacramento do matrimônio é do mesmo jeito no céu. Nós temos com o esposo Jesus Cristo e a igreja com sua esposa, que somos todos nós que fazemos parte desta comunidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando uma pessoa se apaixona, ela faz um caminho do matrimônio. Esse caminho é um caminho de felicidade, que os dois se tornam um só. E esse mesmo amor é lá no céu. O amor matrimonial é um prelúdio do céu. Deus toca no ser humano através dos seus sacramentos, dos seus sinais. E Jesus cita para o saduceu esse texto da Bíblia que está no Pentateuco, que era o único livro que eles usavam. Eles só liam os 5 livros da Bíblia, 5 primeiros livros. Eles acreditavam e conheciam muito bem. Jesus diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Jesus usou o que eles não sabiam interpretar. Meu irmão, minha irmã, o céu existe. É uma ressurreição. E aí alguns doutores que estão ali perto de Jesus gostaram e elogiam. Mestre, tu falaste muito bem. Claro que falou bem. Jesus falou tudo baseado nas Escrituras. E todos conheciam. Então peçamos a Deus a graça de conhecermos as nossas convicções. Que tudo nessa vida tem um fundamento. À luz da palavra da salvação. Para eu e você vivermos definitivamente nos caminhos iniciados neste mundo em direção um dia aos céus. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.